Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que representa uma grande transformação social, o divórcio grisalho. Cada vez mais mulheres estão encerrando casamentos longos e decidindo recomeçar a vida na maturidade, buscando mais autonomia, liberdade e realização pessoal. O que antes era visto como um tabu, hoje é um movimento de coragem. Muitas dessas mulheres passaram anos priorizando a família, os filhos e o casamento, mas agora enxergam o divórcio não como um fracasso, e sim como uma nova chance de viver de forma plena e autêntica. Mas esse recomeço traz desafios emocionais e sociais. Como lidar com a sensação de vazio após o divórcio? Como reconstruir a autoestima e superar o medo da solidão? Como enfrentar o preconceito e abrir espaço para novas conexões? Se você está passando por essa transformação ou conhece alguém que está vivendo esse momento, esse programa é para você. Começa agora o Família na Real pela TV Cidade Verde. No programa de hoje vamos conversar sobre essa fase de renascimento, descobertas e novas possibilidades. E quem vai conversar comigo e me ajudar a entender melhor sobre o tema será a doutora Jéssica Mota Negreiros, psicóloga clínica com formação em terapia familiar e de casal. Olá, Jéssica, querida, prazer. Muito obrigada por sentar. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Jéssica, que já é a segunda vez que está aqui, sim, né, sim. Jéssica? Já está em casa e hoje o tema, Jéssica, está muito lindo, interessante, muito importante para nós mulheres principalmente. E eu queria começar já lhe perguntando o que é que tem levado cada vez mais mulheres com mais de 50 anos a optarem pelo divórcio, na sua opinião. Certo. Então, quando a gente fala, né, do divórcio grisalho, né, que é esse tema, é um reflexo, na verdade, da mudança que vem acontecendo da nossa sociedade, uma mudança cultural, né, onde as pessoas estão buscando se conhecer mais e através desse autoconhecimento as pessoas estão buscando priorizar as suas vidas, né? Se a gente for olhar aí há décadas, né, os relacionamentos em décadas passadas, o casamento ele era visto como algo sagrado e imutável, né? Independente das condições que acontecia aquele relacionamento. De acordo com as mudanças que vem acontecendo, as pessoas passaram a mudar também em relação a essa permanência. Se um relacionamento não está saudável, mesmo depois aí de uma certa idade, eu vou optar por minha felicidade, o meu bem-estar e não ficar diante de um relacionamento que não está me fazendo bem. Exato. E é importante a gente dizer que aqui no Família, Jéssica, a gente sempre vem trazendo temas que conversam com o direito das famílias, né? No direito de família a gente tem esse fator histórico, né, da mulher, essa mulher que era a mulher que cuidava mais dos filhos, que vivia para o lar, que se dedicava ali às atividades domésticas e o pai sempre o provedor. E existia essa questão. Tanto é que a lei do divórcio, e já trazendo aqui para a minha área, mas é porque tem tudo a ver, sim, porque nós vamos falar sobre a cultura, sobre a história, sobre a nova visão e perspectiva das mulheres, o quanto que ela veio ocupando o seu espaço. Então, a gente teve uma lei do divórcio aí em 77, ou seja, a mulher, para ela conseguir se divorciar, ela era uma luta. Entendeu? Então, a gente vê na nossa área, existe a busca ali da felicidade sempre, que é o que a gente diz, cada vez menos intervenção do Estado e mais liberdade para as partes. Trazendo aqui para a psicologia, que você já é nossa convidada especial aqui da casa, sim, a gente quis trazer esse aspecto mais emocional, social, principalmente dessa mulher, porque a gente sabe que tanto casamentos quanto divórcios, eles vão ali, eles
estão acontecendo muito mais tarde. A gente vê que tem pessoas também que recomeçam as vidas muito mais tarde. Sim. Essas mesmas que se divorciaram, às vezes vão casar também, até se divorciam por esse motivo, porque já estão ali pensando em ter novos relacionamentos, se dar novas oportunidades, e a gente vê que tem muito essa questão, não é? Emocional, psicológica, cultural, e é sobre tudo isso que a gente quer abordar hoje. Exatamente, né? Isso que você falou é muito interessante, até a forma como as mulheres foram educadas, né? As mulheres, elas eram educadas para cuidar da família e do lar. Essa perspectiva tem mudado, né? Ainda é um tabu? A gente não pode dizer que as pessoas lidam bem, independente da idade, com o divórcio, principalmente quando parte, assim, para a questão feminina, né? Ainda existe, mas existe aí, dentro dessa mudança, principalmente desse perfil feminino, essa mudança de prioridades, né? Percebo também que as pessoas não estão mais priorizando o relacionamento como se fosse, assim, algo essencial para a minha vida, né? Porque antigamente, se a mulher não tivesse casada até certa idade, era visto que como se tivesse alguma coisa errada com ela, né? Hoje, devido à mudança de prioridades, né, desse autocuidado, isso não é algo em que a mulher tenha essa necessidade para que ela se sinta completa, né? Existem outras coisas que ela pode se dedicar, se reinventar e tá trazendo esse bem-estar. Excelente. E, doutora Jéssica, você que é especialista nessa questão do relacionamento, a gente observa também que essa busca por um profissional, muitas vezes não é nem só para retomar a relação, né, para que eles tenham uma reconciliação. É muito mais, às vezes, até para construir um possível diálogo após o término. Queria que você me falasse um pouco sobre esses casais que buscam profissional e como é a condução dessa situação. Essa pergunta é muito interessante porque é uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito quando procura não só a terapia de casal, porque infelizmente nem todos os casais estão de acordo em fazer a terapia juntos. Mas às vezes eu busco a terapia para entender e para lidar com o fato do término, né? Eu sei que a melhor, é uma coisa que eu sempre falo, um término de relacionamento ele dói, né? Até porque é uma nova vida que você está tendo, né? É um luto que você está vivendo por uma expectativa que você tem, né? Todo mundo entra no relacionamento esperando que dê certo para o resto da vida, né? E aí quando vem o término, você tem que lidar com a frustração de que aquilo ali não terminou tão bem. Mesmo tendo total certeza que é a melhor decisão, às vezes você busca a terapia não para decidir se vai terminar ou não, mas para que eu lide bem com as emoções que estão envolvendo aquele término, né? Que vem a raiva, vem a frustração, vem a tristeza, e eu preciso aprender a lidar com isso para que eu possa me reinventar, né? Para que eu possa me enxergar novamente como ser humano ali após um divórcio. E você acha, Jéssica, que houve essa mudança de mentalidade da mulher ao longo do tempo? E já entrando nos motivos, você considera também que a independência financeira da mulher, a ocupação, né, de um novo espaço pela mulher, ela também contribuiu para decisões como essa? Não, apesar de eu ter 50 anos, eu não vou permanecer nessa relação, seja por qual motivo for, seja pelos meus filhos, seja porque não me sinto amada, seja porque o relacionamento já acabou há muito tempo e eu estou insistindo em algo que não existe mais. Isso. Eu costumo defender muito cada um pode ter as suas prioridades, isso é muito individual, né? Mas nós não podemos negar que a independência financeira é muito importante para que, primeiro, para a minha autoestima enquanto mulher, a forma como eu me enxergo, né? E através da minha independência financeira, eu consigo estar dentro do relacionamento e entender que eu quero estar naquele relacionamento por escolha e não por necessidade. Por quê? Essa necessidade muitas vezes me faz ser dependente daquele relacionamento para sobreviver, inclusive. Então essa dependência, né, financeira que muitas mulheres infelizmente ainda têm dentro de um relacionamento, acaba fazendo com que ela se mantenha diante de um relacionamento tóxico,
né, um relacionamento que infelizmente às vezes até acontece violência, né, emocional, violência física, porque elas não conseguem se enxergar fora daquele relacionamento, principalmente quando envolve ali as questões de filhos, né? Então, quando a gente trabalha, né, para que, principalmente, como é que eu posso sair daquele relacionamento, trabalhar a sua autoestima financeira, né, a independência financeira é um dos aspectos importantes para que eu tenha possibilidades de sair daquele relacionamento. E, Jéssica, a gente observa que essa cultura de administração patrimonial pelo homem, ela é muito forte. Sim. Eu digo isso porque eu atendo muitas mulheres que também são mais velhas e elas sofreram violência patrimonial no término do relacionamento. Por vezes elas não sabem absolutamente de nada sobre a empresa que o marido trabalhava e que também metade é dela, sobre registro, sobre informações que são relevantes ali para uma possível partilha de bens na minha área. Então a gente vê essa dificuldade que a mulher tem ainda com sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com essa administração. Então eu vejo duas situações que o maior objetivo desse programa, Jéssica, é exatamente a gente trazer a informação para o nosso telespectador, mas também a gente motivar através do conhecimento, que é poder, como a gente diz, né? Então eu atendo muitas mulheres e eu sei o quanto que é difícil uma mulher de 50, de 60, ela ser inserida no mercado de trabalho. Muitas vezes ela diz, doutora, mas o que é que eu vou fazer? E aí a gente vem aqui, você que, né, que também trabalha com essa questão da autoestima, da motivação, né, enfim, da recuperação dessa autoestima. Hoje a gente, ainda bem que tem, por exemplo, a internet, que tem meios de você recomeçar. Eu vejo pessoas com 60, 70 fazendo novos vestibulares, fazendo novos cursos, aulas, né? Então, assim, a gente sempre motiva, olha, você sabe fazer bolo? Depois começa a postar na internet e vender bolo. Você sabe costurar? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a mulher, ela tem que passar por várias provações, não só a dificuldade de se livrar daquele relacionamento, livrar, porque eu digo que é um relacionamento que não vinha dando certo, como também partir do zero. Como eu vou começar? E o que é que eu vou fazer? Vou morar onde? Então são muitas questões que essa mulher enfrenta e que ela também tem que ter uma rede de apoio muito grande, não é? Sim, com certeza. É um momento onde eu tenho que me reinventar, né? A forma como eu me enxergo. Então, estabelecer ali, eu sempre digo assim, quando você está começando, primeiro, o básico é esse autocuidado, né? Cuidar da sua saúde, é fundamental. E por que eu digo que é fundamental? Você precisa ter energia, precisa ter saúde para estabelecer novas metas, né? Você precisa de saúde para se inserir em novos grupos, criar novas redes de apoio, até porque, assim, cada ciclo da nossa vida, quando eu tenho filhos, ou quando eu me divorcio, ou enfim, eu vou criando, alguns vínculos ficam para trás e novos precisam ser estabelecidos. E esses vínculos servem, inclusive, como é que eu posso dizer, para influenciar na forma como eu me enxergo e para criar novas possibilidades de trabalho, né, para que eu me conheça melhor. Sim. Jéssica, e a gente até já falou sobre alguns aqui, mas quais são os principais desafios emocionais, sociais, que a mulher enfrenta ao se divorciar nessa fase da vida, que você mais ali se depara, tanto principalmente na profissão, né, em sua Sim. profissão como psicóloga? Bom, existe o desafio de quem sou eu após um divórcio, né? Quem sou eu sem estar inserida ali dentro de um contexto familiar, porque infelizmente a mulher ela era como se fosse a referência ali de quem ela é, né? Quem é o seu companheiro, então, e ela sozinha. Então, é um desafio para que eu entenda quem eu sou, meu papel no mundo a partir de agora, como é que eu vou me virar sozinha diante de contextos, talvez, financeiros, né? A forma como eu vou me relacionar. E um dos maiores desafios também, infelizmente, ainda é o preconceito. Medo de julgamento. Medo de julgamentos, né? E até porque ainda existe esse preconceito de que com 50 anos eu me divorciar, você vai morrer sozinha?
sozinha. E a solidão, né? E é isso que vem mudando, né? As pessoas passaram a se preocupar não com o medo de morrer sozinha, mas com o fato de ter qualidade de vida, de ter uma vida mais significativa, né? Independentemente da idade. Então, se a gente for olhar dentro de décadas passadas, uma mulher de 50 anos, 60 anos, é totalmente diferente de uma mulher que hoje em dia de 50, 60 anos. As pessoas passaram a se cuidar mais em relação à sua saúde, à sua autoestima, e isso altera a forma como enxergo a vida também, né? Excelente. Inclusive, Jéssica, acho que até a gente falou no programa passado sobre isso, como essa perspectiva da mulher, ela muda quando ela começa a se cuidar, quando ela começa a se entender melhor. Porque essa mulher que ela ficou ali numa relação por muito tempo, e aqui trazendo para a minha área, seja casamento, seja união estável, muitas vezes ela esqueceu de cuidar dela completamente. Ela só se dedicou e gastou toda a energia dela para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, pensando na casa, pensando no outro, e esqueceu de cuidar dela mesma. Ou ela não teve opção, vamos dizer assim, por alguma razão. Então, quando ela descobre, né, poxa, eu existo, se olha no espelho, como eu sou linda, como eu posso trabalhar, Então, assim, tem que ter um ato de coragem, né? De cuidado e de coragem, de recomeçar. Eu acho que a palavra mais importante é realmente coragem. Porque, assim, as dificuldades vão acontecer diante de uma escolha dessa, né? Mas, inclusive, um exemplo disso foi durante a pandemia, os números de divórcio aumentaram muito. Foi. Né? E também, assim, dentro de uma perspectiva psicológica, foi um momento onde as pessoas pensaram mais na sua finitude, elas olharam mais para si, o que faz sentido para mim, né? E a partir do momento em que eu tenho esse olhar, assim, por que eu ainda estou nesse relacionamento? É aquela história, a vida passa muito rápido, está na hora de eu ser feliz e dar um basta. É mais ou menos isso, Jéssica? Exato. E aí, quando a gente traz para esse contexto familiar, realmente, infelizmente, muitas mulheres, elas não só priorizam a família, que é uma coisa importante, mas o problema está em elas negligenciarem a si. Né, eu passo a esquecer de mim enquanto mulher, né, em todas os outros papéis, só para estar olhando para minha família, cuidando dos desafios ali da minha família. E aí, a partir do momento em que eu não preciso mais cuidar dos meus filhos porque eles cresceram, né, como é que eu vou ficar? Quem sou eu no mundo agora? Vazio, né? Dá um vazio. A gente leu muito sobre isso e para você, telespectador que entrou agora, o divórcio grisalho ele é exatamente quando a mulher se resolve ali se separar da relação que ela estava, seja união estável, seja casamento, acima de 50 anos, né? Vamos dizer, mais ou menos, é o que a literatura fala. Jéssica, e você, na sua prática, procura mais homem, mulher, em relação ao casal em si? Você costuma ouvir os dois juntos, separadamente, para a gente entender melhor? Bom, então assim, na terapia de casal, né, eu preciso que os dois estejam de acordo em estar ali, senão a terapia não funciona. Né? Entendi. Hoje em dia as mulheres ainda continuam procurando mais a terapia de casal, mesmo assim, o companheiro indo, concordando, mas muitas vezes, na maioria das vezes, as mulheres que procuram. Porém, ainda acontece de eu vou para a terapia, meu esposo, meu companheiro não concorda, mas eu vou buscar terapia para aprender a lidar com as minhas questões dentro do relacionamento, entendeu? Já que meu companheiro não quer aceitar fazer essa terapia. Já a gente continua, doutora. Tá. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Se você tem alguma dúvida na área do direito das famílias ou possui sugestão de tema, manda pra gente pelo contato que aparece aqui no vídeo. O tema de hoje, aqui no Família, foi sugestão de um telespectador. Nós estamos falando sobre o chamado divórcio grisalho, um termo que se refere à separação de casais após muitos anos de casamento. Aqui comigo, esclarecendo algumas questões, a doutora Jéssica Mota Negrão,
Negreiros, psicóloga clínica, com formação em terapia familiar e de casal. Mais uma vez, obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Nós vamos aqui continuar esse bate-papo super importante. E em relação, a gente até já conversou sobre isso, doutora Jéssica, a gente vê que muitas mulheres passam anos ali priorizando a família, o casamento, né? Como lidar com a sensação de vazio e redescobrir sua própria identidade após o divórcio? Pronto. Como você acha que isso é possível? Que a gente sabe que tem aquela fase ali do luto, né? Eu mesma passei por um divórcio, eu sei o quanto que é difícil e você precisa viver aquele luto. E eu penso que isso seja importante até para os recomeços, para você entrar numa nova relação, por exemplo. Sim, sim. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula pronta, né? Sim. Faça isso que vai funcionar. Cada um ali vai precisar vivenciar esse término da sua maneira e, através disso, encontrar o que é que funciona para você, né? Mas existem algumas coisas que podem ajudar nesse sentido. Primeiro, você entender que é importante sentir esse término, né? Sentir esse luto, como você mesmo disse, até para que você entenda que esse ciclo foi encerrado, né? E através disso, você deve, como eu falei, não negligenciar a sua saúde, continuar cuidando, porque assim, a gente não pode deixar que eu estou triste, eu estou com o humor deprimido, mas não posso deixar que isso me abata de forma com que eu não cuide da minha saúde, que aí pode vir um adoecimento realmente emocional, né? Então, priorizar a sua saúde, buscar fazer atividade física, né? Buscar uma rede de apoio. Quem são as pessoas que eu posso contar nesse momento? Né? As pessoas que eu confio, pessoas sensatas que possam me auxiliar, até para me escutar, porque a partir do momento em que eu compartilho o que eu estou sentindo, eu tiro um pouco desse peso emocional, né? Buscar novos vínculos, né? Buscar novos locais onde eu possa me redescobrir, encontrar novos gostos, novos hobbies, né? É um momento muito propício a você começar novas atividades, para que você possa experimentar. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente só conhece o caminho se for caminhando. Então, você precisa se testar, né? Precisa se permitir a experienciar novas sensações, né? É importante também considerar a oportunidade de fazer terapia, né? Porque nesse momento existe realmente esse boom de emoções, né? E através desse boom, muitas vezes você fica confuso. O que você tem que ter cuidado é não se deixar ser dominado por essas emoções e muitas vezes tomar atitudes que você possa se arrepender depois. Sim. Né? Então, na terapia pode ser um momento em que você pode entender e organizar as suas ideias, as suas emoções e, através disso, entender o que é que pode fazer a partir daquilo, estabelecer novas metas, né? E encontrar novos significados para a sua vida. É verdade. E as mulheres, né? Eu falando das mulheres aqui mais precisamente, eu vejo que até a questão jurídica, eu atendo muitas mulheres que a sensação que eu tenho, enquanto elas não acabam aquele processo de divórcio, elas não recomeçam. É como se fosse ali, elas estão ali estagnadas. Então a gente vê o quanto que cada pessoa sente de forma diferente. E por vezes, como você disse, esse autoconhecimento é essencial, porque a gente vai fazer coisas que a gente talvez nunca tenha feito. Por quê? Porque a gente está descobrindo uma nova mulher, uma nova pessoa, uma identidade nova, né? E já falando aqui sobre tabus, Jéssica, a gente vê que essas mulheres, elas sofrem, por vezes, preconceitos, principalmente a mulher, né? Não adianta a gente querer dizer que o homem sofre mais, pelo contrário, existe até um ditado que fala: o homem é o galã e a mulher a galinha, quando começa a ficar só. É triste esse ditado, mas a gente ouve muito, ou seja, muitas vezes a mulher, ela sofre preconceito, ela sofre julgamento, porque ela quer se relacionar, seja com o menino mais novo, seja com o menino da idade dela, de qualquer jeito aquela história, vão falar. Sim. Né? Então, o que que você recomenda para que essa mulher supere esse momento de preconceito, de julgamento? O que você falaria para ela como profissional, Jéssica? Primeira coisa é realmente buscar o autoconhecimento, né? Como eu falei, entender o que faz sentido para você nesse momento, porque a partir do momento em que eu me divorcio ali, as pessoas confundem muito em
ajudar, né? Eu quero te ajudar, então eu vou te dar opiniões, conselhos. Então, ao ser ali, né, como é que eu posso falar? Cheio, muitas opiniões chegando para mim, pode ser que eu tome o que você me falou como pronto, a partir disso eu vou seguir o que você falou. Só que a sua experiência é uma experiência diferente da minha. Então, não necessariamente o que funciona para você, funciona para mim. Então, se eu sou uma pessoa que me conheço, entendo as minhas prioridades, né, que eu tenho segurança do que me levou a terminar esse relacionamento, eu vou agir de maneira muito mais segura e muito mais decidida, né? Dessa forma, eu vou me afetar menos com o que falam. Porque senão, assim, se eu for levar em conta tudo que me, né, tudo que me falam, realmente pode haver um sofrimento emocional muito maior, né? E existe essa importância de você ressignificar esse momento, encontrar novos sentidos para a sua vida. Até porque, assim, com a maturidade, né, você vai entendendo que não necessariamente você só vai ser feliz e ter bem-estar se você tiver alguém. Então, é um momento em que você tem que cuidar muito da sua própria companhia, né? Gostar de estar só. Até porque existe um termo também, além do divórcio grisalho, existem os amores grisalhos, né? Eu acho justo, eu acho oportuno, eu acho muito interessante falar que todo mundo tem o direito de refazer a sua vida, né? Então, assim, independentemente da idade, né, e refazer a sua vida, não necessariamente você precisa de um relacionamento, mas a partir do momento em que eu me sinto bem sozinha, eu vou estar muito mais preparada emocionalmente para quando surgir a oportunidade de um relacionamento. Tem até o termo solitude, não é isso? Exato. Porque a gente vê, Jéssica, que essas pessoas, né, que passam por um divórcio, geralmente elas estão em busca de ser feliz, mas elas vão encontrar todo tipo de opinião, como você disse, né? Então, eu acho que tem que filtrar essas opiniões. Eu acho que é super importante e nada mais reconfortante do que você encontrar alguém que passa ou que passou por sua dor, por uma dor semelhante. Por isso que muitas vezes é interessante a gente buscar grupo de apoio, grupo de pessoas que já passaram por aquilo ali, porque às vezes é um momento tão difícil da sua vida que você não sabe o que fazer, que você não consegue superar realmente, que você não consegue uma solução para como sair daquele momento. E muitas vezes esses grupos são essenciais. Mas é como você disse, é importantíssimo que se respeite a forma de sentir que cada um sente aquela determinada situação. Para umas pessoas é um tempo maior, não é isso, Jéssica? Eu até queria que você falasse sobre isso. Tem muitas pessoas que falam, já recomeçou, já está com outra pessoa. Por que não esperou 2 anos? A fila anda ligeiro. Se tivesse um tempo, né? Isso, eu queria que você falasse um pouco dessa questão temporal também. E isso é muito engraçado, né? Assim, é interessante falar sobre isso, porque isso pesa muito mais quando a mulher aparece com outra pessoa, né? Quando vem um homem, principalmente existe a ideia de que o homem precisa de alguém para cuidar dele, né? Principalmente nessa idade, quando você vai mais para idoso. Porque o homem, ele viveu a vida inteira dele sendo cuidado por essa esposa, mas quando é a mulher, parece que existe assim ainda essa resistência social, né? E nesses momentos também é importante que você entenda que é verdadeiro ali do seu lado para respeitar esse momento, né? Por isso que eu digo que assim, são ciclos, né? Você pode inclusive criar novos vínculos naquele momento, justamente porque tem pessoas que você vai achar mais interessante se afastar. E é natural, é normal, né? Então, assim, eu acho justo que essa mulher tenha, né? E isso é muito individual. Eu não acho que existe um tempo ideal, até porque assim, quando você chega à decisão de um término de um relacionamento, né? Aquele relacionamento já não vem saudável há muito tempo. Mas eu acho importante, eu considero que é importante você ter esse tempo após o término para que você se entenda enquanto pessoa.
né? Eu entendo que você passar de um relacionamento ferida para já pular em outro relacionamento para talvez suprir esse vazio, essa carência, é muito perigoso, porque eu coloco a responsabilidade em você de me curar. E isso acontece, né? As pessoas vão de relacionamento para relacionamento. Então, assim, eu entendo que é importante eu me cuidar enquanto pessoa para que eu esteja bem disposta a me relacionar sem levar os pesos dos meus relacionamentos passados. Mas dizer que existe um tempo adequado ali, não tem como dizer. Isso vai ser muito individual. Verdade. Inclusive, até para esse novo relacionamento, como você disse, é importantíssimo que a mulher ela esteja ali naquela relação leve, né, e curada, entre aspas, porque essa transferência, não é, Jéssica, de mágoa, de traumas, acontece muito no novo relacionamento. Aí muitas vezes essa mulher ela vem tão magoada, ou esse homem, né, que ele generaliza. Eu não quero mais me relacionar sério. Ela acaba ali um relacionamento mais sério, ela tem não tem aquela intenção de só ter relacionamentos que não sejam duradouros, não é isso? Isso. E uma coisa que eu falo também é que a gente tem que ter muito cuidado com a ideia que eu só superei o término do meu relacionamento se eu tiver com outra pessoa. Sim. Né? A gente escuta muito isso de fulano acabou um relacionamento, mas já apareceu com outra pessoa, ele já superou. Como se o fato de se eu optar por ficar sozinha, eu não superei outro relacionamento. Então, assim, existe essa expectativa da sociedade em que a superação tem que ser algo exposto, algo publicável, né? Então, assim, a superação é um processo totalmente individual, né? Eu entendo que é superação para mim. Não necessariamente para eu superar um relacionamento eu tenho que estar com outra pessoa em outro relacionamento. Isso. Então, Jéssica, esse tema relacionamento é um tema muito rico, não é isso? A gente pode abordar aqui várias questões relacionadas a relacionamento, a casais, né? Na minha área assim, sim, tem muitas histórias que a gente ouve e por isso é que a gente quer trazer para cá, principalmente por ser o divórcio grisalho, né? Que além de ser um tema relacionamento, ele vem aí ligado à questão da idade. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas que sofrem qualquer situação em suas vidas por conta da idade, do etarismo. E a gente vê, olha, não precisa de idade para ser feliz. Você é plenamente capaz, independentemente de você ser 30 mais, 40 mais, 50 mais. A gente vê até desafios no esporte. Dr. Drauzio Varela, ele corre com 70 anos, 80, ou seja, a gente vê pessoas recomeçando, terminando relacionamentos com 60, com 70, a gente vê casando, né? E o importante é você ter essa consciência, né, de que nada é fácil. O divórcio ele é um problema que você pode enfrentar, mas você poderia enfrentar outro problema, que como você disse, a vida vai nos colocar em diversas situações difíceis. Isso. E a gente vai viver aquele momento, mas a gente tem que procurar ferramentas para que a gente supere, para que a gente siga em frente. E acredito que é comum em todos os problemas, doutora Jéssica, você vai me dizer, essa questão do autoconhecimento, né? Talvez ele esteja ali à frente de todas as questões emocionais que a gente vive, não é? Com certeza, né? O autoconhecimento ele é importante para qualquer coisa da sua vida, área profissional, área emocional. Eu entendo que ele é prioridade. Né? Sem ele a gente não tem discernimento e nem clareza, né, para o que é o próximo passo que a gente precisa dar. Exato. E assim, é um erro nosso achar que fulano tem 50 anos, 60 anos, ela deve se conhecer bem. Não é a realidade, muitas vezes, né? Principalmente quando eu entro, às vezes, em um relacionamento onde eu fui incentivada, educada a me dedicar tanto e somente àquilo, eu esqueço de mim e vivo em prol
gosta somente daquilo, então a partir do momento em que eu deixo esse relacionamento, eu fico perdida, porque quais são as coisas que eu gosto era que o meu esposo gostava, que os meus filhos gostavam, né? Então é uma oportunidade para que eu me olhe no espelho e passe a entender qual é o meu jeito de funcionar. O que eu gosto, o que eu não gosto, minhas preferências, o que me deixa confortável, como eu quero viver. Então, são grandes desafios. E é sempre, até porque, assim, apesar de eu me conhecer, nós estamos constantemente mudando. Sim. Nós não somos as mesmas pessoas de 10 anos atrás. As nossas prioridades mudaram, os nossos gostos, nossos medos, os desafios. Então, isso tem que ser uma constante prioridade na nossa vida. Entender o que faz sentido para mim e, através disso, assim, estabelecendo as prioridades da minha vida. Sim, Jéssica, a gente até falou aqui sobre solitude, né? Então, a solidão, ela é um dos medos mais comuns após o divórcio, especialmente o divórcio que a gente está tratando aqui, que é o divórcio grisalho. Como transformar esse período em uma fase de novas conexões e oportunidades? Isso. Primeiramente, se conhecendo bem, né? E como eu já havia falado antes, né? Entender que esse medo de estar sozinha, né? Ele deve ser substituído por dar novo sentido para a sua vida. É muito mais importante eu me preocupar com o aqui e agora do que estar me preocupando com o futuro o tempo inteiro. Mas como é que vai ser amanhã, assim, essa pessoa? Tá, mas e como é que está a sua vida hoje? Né? Uma coisa que a gente faz na terapia é trazer à tona, assim, como é que você está se sentindo agora. Né? Porque é através disso que você vai tomar consciência e definir as suas decisões, né? Então, tentar entender como é que está a sua vida, você está se sentindo bem agora? O que é que te faz estar nesse relacionamento? É porque você quer ou porque você entende que precisa? É muito ruim, né? Não é saudável, não é funcional você estar dentro de um relacionamento porque você tem medo. Né? Ou porque você acha que tem que estar ali e você precisa desse relacionamento para viver, né? Para estar feliz, achar que aquilo ali é prioridade de felicidade dentro da sua vida. Né? Mas e o seu bem-estar? Às vezes você tem tanto medo de estar sozinho e infeliz fora daquele relacionamento, sendo que dentro dele você já não está feliz. Isso. E eu acho que com a mulher madura acontece ainda mais, né? Porque, como você disse, vem a maturidade, vem a mudança de prioridades. Muitas vezes ela está sozinha, ela está plenamente feliz, né? E só faltava essa decisão para que ela ficasse plenamente feliz. Essa decisão de acabar a relação, né, no caso. Exato. E aí, assim, com essa maturidade e esse autoconhecimento, essa junção, é uma junção muito rica, porque se eu tenho ciência, né, se eu tenho autoconhecimento e eu tenho maturidade para lidar com as dificuldades, a ideia é que eu consiga passar por esse término e criar um novo significado com a minha vida, né, sem sentir tanto peso do olhar da sociedade sobre mim. Sim, que a gente ouve muito falar, né? Quando a mulher resolve nessa idade se divorciar, diz logo, meu Deus, nessa idade, o que é que vai fazer nessa idade? Tem tanto a fazer em qualquer idade, né, doutora Jéssica? A gente agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a reconstrução da autoestima depois de um divórcio e as oportunidades que podem surgir para quem está recomeçando. Não sai daí que nós voltamos já já. Voltamos com Família na Real, hoje falando sobre divórcio grisalho, termo criado por pesquisadores americanos para se referir ao aumento do número de separações entre pessoas com mais de 50 anos. Comigo aqui trazendo contribuições muito valiosas a doutora Jéssica Mota, psicóloga com formação em terapia familiar. Vamos continuar aqui, doutora Jéssica, com o nosso bate-papo. E agora eu queria falar sobre a autoestima da mulher. É isso que nos é tão caro e que é tão caro para uma mulher, especialmente de 50, 60, 70, que resolve ali recomeçar, que resolve se divorciar, se separar do seu parceiro e por vezes 50 anos casados, né? Então, como é que essas mulheres elas podem reconstruir sua autoestima e sua vida social depois do divórcio?
É um super desafio, né? Mas é um desafio possível. É preciso acreditar e coragem suficiente para encarar esse desafio, porque é possível ser feliz, né? É justo e todo mundo merece um novo recomeço. Então, o que a gente tenta trabalhar com uma mulher que acabou de se divorciar, né, após um longo tempo de relacionamento, quais são os sonhos dela? Quais são, porque muitos sonhos ficaram para trás. Quem é a pessoa que ela se enxerga, né, naquele momento, e quem ela quer ser? A partir disso, a gente prioriza sempre a saúde, buscar ali a rede de apoio que ela tem, que podem auxiliar ela nessa reconstrução de vida, né, de ressignificados. E a partir disso, buscar, né, metas, hobbies, né, visitar novos ambientes, para que ela possa se enxergar através disso e buscar uma nova rotina, né? É muito importante essa questão da rotina, né, para que ela possa enfrentar aí essas situações do divórcio. Inclusive, Jéssica, a gente vê muitas mulheres falando, eu abdiquei, eu renunciei da minha vida. Isso é muito comum na minha área. Eu renunciei da minha vida profissional para cuidar dos meus filhos. Uhum. Eu renunciei de oportunidades que eu poderia seguir por conta do meu relacionamento. Mas assim, a gente vê também que isso também pode ser ressignificado, propósito, né? Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que sempre estar sonhando, sempre ter um propósito. O meu propósito de hoje, que eu vou fazer 50 anos agora em setembro, né? Eu tenho 49. Então assim, eu vejo o quanto que o meu propósito hoje, os meus valores, eles são diferentes lá de trás. Então muitas vezes, uma mulher que está recomeçando, ela pode ter esse pensamento: o que eu vou fazer agora? Se o que eu gostaria de ter feito lá atrás, hoje eu penso que não é mais possível. Mas aí vem todo esse autoconhecimento, novas habilidades que essa mulher pode se descobrir, se redescobrir. E por que não ela recomeçar de um novo ponto de partida, não é isso? Sim, uma coisa que a gente trabalha na terapia é os meus sonhos e o meu senso de realidade. Por quê? Às vezes eu tenho sonhos grandes, né, em que talvez a realidade ali não seja favorável para o momento, mas a gente precisa dar valor aos pequenos passos. O que é que eu posso fazer naquele momento para que eu me sinta bem? Tá? E quando a gente fala de autoestima, de autocuidado, a gente tem que pensar não só no que eu posso fazer, mas no que eu posso deixar de fazer para que eu me sinta melhor, né? Porque assim, durante esse período de transição ali, a forma como eu me enxergo enquanto mulher casada e mulher divorciada, vão ter coisas que eu tenho que deixar de fazer porque eu sei que me fazem mal, né? Existem ambientes que eu tenho que deixar de visitar porque eu sei que me fazem mal, pessoas que me fazem mal. Isso também é autocuidado. Né? Aprender a dizer não a todos esses pequenos passos vão me ajudar e vão me dar muito mais segurança e autoestima para que eu tenha e crie novos caminhos, sabe? Sim. A gente vê muitos conteúdos nas redes sociais de mulheres maravilhosas, né? Às vezes mulheres que a gente já viu na novela, em filmes, que hoje estão com 60, com 50, estão lá motivando, né? Porque eu penso que também o contrário é verdadeiro, né? Ou seja, você também não se preocupar tanto com esse julgamento, porque às vezes até uma roupa que você quer usar, ela é muito mais velha, por que ela está usando essa roupa? Por que ela está nesse lugar? Se ela tem 50 anos, 60 anos, ela devia estar na igreja, ou então, sei lá, em algum lugar, né, recatada e do lar. Sim. Então, mais ainda, isso querem aplicar a questão da idade, né? E eu acho que você tem que trabalhar muito essa sua segurança, né? E que essa segurança ela vem exatamente da autoestima, do autocuidado, do autoconhecimento, para que você não se afete com esse tipo de comentário, não é isso, doutora Jéssica? Sim. E aí eu já lhe pergunto sobre as oportunidades, numa situação dessa. Oportunidades para a mulher de 50, 60, 70. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre esse caminho de autoconhecimento, de novas descobertas, a gente precisa treinar.
E você só vai saber experimentando, né? Não existe idade certa, não existe tempo certo, existe o momento que é oportuno para você. Se você precisa ressignificar isso, nós vamos criar esse caminho diante da sua realidade. Então, como eu falei, antes de tudo é preciso coragem. Sim. Né? Então, assim, eu costumo sempre perguntar, se não fosse o medo, se não fosse os julgamentos sociais, o medo do que as pessoas vão pensar, o que é que você faria? Né? Isso é muito importante você se dar conta para que você entenda o que é que você quer na sua vida, né? E não é porque, assim, você vai fazer mesmo com medo. Né? Porque através disso, você vai fazendo, vai treinando, cada vez você vai se importando menos. Não é porque dá aquele desconforto quando alguém fala, aquele medo de começar, de dar novos passos, que você vai paralisar ali. O medo, o desconforto, eles fazem parte de tudo na nossa vida, né? Sim. Mas a partir do momento em que eu treino mais aquilo, em que eu pratico mais, isso vai me dando mais segurança, né? E a partir daquele momento eu vou criando novos caminhos sem me preocupar tanto com os julgamentos, né? E com medo de talvez estar passando do tempo, né? É sempre tempo de começar novos caminhos, de criar novas oportunidades, de experimentar novas coisas. E, Jéssica, eu acho importante a gente falar também sobre algo que tem tudo a ver com qualquer assunto, mas que eu quero trazer para cá, porque essa mulher que ela se podda, ela deixa de fazer o que ela quer, porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo de fazer porque ela tem 50, ela tem 60. E aí eu trago a questão do equilíbrio, né? Hoje, nesse mundo que a gente vive, é muito difícil você dizer ali, bater o martelo no que seja certo e no que seja errado. O que é certo para mim pode não ser para ti, né? E vice-versa. Mas eu acho que tem um ponto de equilíbrio, né? Eu citei a questão da roupa, eu citei a questão do ambiente. Então hoje eu me faço muito essas perguntas, porque eu sou uma mulher que gosta de sair, eu sou uma mulher que, né, eu enfrento diversas situações na sociedade pelas pessoas que eu ando, pela minha profissão. Então eu sempre estou atenta, eu não deixo de fazer o que eu quero fazer, mas também eu acho que a gente tem que ter bom senso. Então eu acho que um pouco do equilíbrio e do bom senso e essa dose de autoestima ajuda muito em qualquer situação, especialmente nessa do divórcio, né? Isso aos 50. Sim, ou mais. Até porque assim, durante muito tempo, às vezes você faz coisas que talvez nem façam sentido para você. Isso. Você faz porque lhe ensinaram, porque lhe disseram que é certo. E a nossa vida, às vezes, acaba se tornando muito automática se eu não vejo sentido no que eu faço, né? Então eu faço o que o outro impõe para mim. O que acontece muitas vezes diante desse divórcio, né? E a partir do momento em que eu busco ajuda para entender quem eu sou, eu começo a me vestir de uma forma, não porque eu quero me mostrar de outro jeito, mas porque aquilo ali talvez seja o que faz sentido para mim e nunca me deram a oportunidade. Isso, está lhe fazendo bem. É um reflexo de uma mudança interior, né? Eu começo a externar isso, né? Mas isso, como você falou, é importante. Buscar esse equilíbrio e entender se todas essas mudanças que eu estou querendo fazer fazem sentido para mim ou eu estou fazendo porque eu acho que a sociedade espera isso de mim. Isso faz total diferença, né? Sim, inclusive nos atos impulsivos. Isso. Porque pode acontecer de realmente você estar num momento ali de sofrimento ainda, e aí você faz muitas coisas por impulso e acaba depois se arrependendo. Não, isso não tem nada a ver comigo, acho que eu exagerei aqui, eu acho que... Então, isso é deixar de fazer porque eu realmente percebi que não era para mim, que não fazia sentido para mim, não é? Com certeza. É extremamente importante você saber desse equilíbrio, né? Tanto para a sua vida ali, como ao longo de todas as suas escolhas, né? E suas decisões a partir de ali, né? Isso, por isso que é muito importante você buscar auxílio, né, psicológico, se sentir essa necessidade, para que você entenda se todas essas suas necessidades de ações, as atitudes, né, se elas não estão sendo impulsivas, né, por conta do domínio que as emoções ali têm, da bagunça emocional que tem acontecido, que é muito comum. Muito comum. Né? E, inclusive, ter cuidado com as pessoas que você anda, muitas vezes amigas suas,
ali que realmente você andava muito tempo atrás não fazem mais sentido ali, como você disse. De repente só estão lhe colocando para baixo, só estão lhe criticando, não tem uma palavra de motivação, de amor, de acolhimento. Eu acho que nessa hora a mulher precisa de um acolhimento e não de crítica, de julgamento, né? Então eu acho que você tem que ter amiga assim, que seja leal, que diga, que ajude, olha, eu já passei por isso, ou então, olha, realmente eu acho que não está legal o que você está fazendo, mas vamos procurar ajuda, ou então dar um conselho de uma forma carinhosa e não só criticar e julgar. Então eu vejo o quanto que é importante esse acolhimento, seja de amigo, de familiares, né? Porque é uma decisão já muito difícil que especialmente a mulher tem que tomar. Imagine se ela estiver cercada de pessoas que não ajudem em nada. E também lembrar que existem outras pessoas envolvidas, né? Às vezes tem uma família. E eu acho interessante que às vezes quando a gente vê um término de um relacionamento onde é tranquilo, que as pessoas convivem de maneira respeitosa, a gente acha estranho, como se aquilo ali não fosse o ideal, né? A gente está tão acostumado a términos conturbados, né? A um desequilíbrio emocional, que quando a gente vê algo que deveria acontecer mais ali, um término mais tranquilo, mais saudável, dentro das possibilidades, a gente estranha. É verdade. Jéssica, que diante de tudo que a gente já conversou, eu sei que, como você disse, é um tema bastante difícil e cada pessoa, ela tem a forma de sentir diferente, de reagir diferente, mas eu queria lhe pedir para você deixar aqui uma mensagem para mulheres que estão refletindo sobre esse momento do divórcio, mas ainda tem medo de dar esse passo. Tá, então assim, normalmente a gente faz questionamentos para que você entenda, né, diante dessas respostas, qual atitude tomar. Então, se você parar para analisar, né, o que é que te mantém nesse relacionamento, né? Diante dos desafios que estão acontecendo ali, para você pensar num término, esses desafios, eles são questões pontuais do momento ou são questões estruturais? Você acha que daqui a algum tempo esse problema vai ter se resolvido? Excelente. Dentro desse relacionamento, você se sente bem o suficiente para se sentir segura, para que você seja você mesmo, exponha as suas emoções, a sua opinião? Você tem essa liberdade? Você acha que essa pessoa te respeita o suficiente? Você percebe que tem uma integridade emocional em você diante desse relacionamento, tá? Você está nesse relacionamento porque você quer, porque você se sente bem, ou porque você percebe que existe uma necessidade de estar ali, uma dependência. Se a gente for parar para pensar diante das respostas, né, desses questionamentos, já dá para perceber se esse relacionamento é saudável o suficiente para que eu continue nele, ou para que é melhor tomar uma decisão de seguir caminhos diferentes para encontrar novos significados para a minha vida, porque todo mundo merece. Sim, e a gente vê a questão do tempo, né, Jéssica? Como você falou, muitas vezes aquela pessoa ela já está naquela relação, que é uma relação, vamos dizer assim, falida mesmo, há muito tempo. E ela não consegue ter clareza de que ela precisa sair, não é isso? Sim. E às vezes as pessoas falam assim, mas vocês já estão há tanto tempo juntos? Tá, mas você ainda tem o resto da vida pela frente. Isso. Né? Por que não seguir um caminho onde os dois possam, né, ter as suas próprias vidas de maneira muito mais significativa e relevante? Isso. E além das questões emocionais, eu quero chamar a atenção também aqui para as questões jurídicas, doutora Jéssica. A pessoa que resolve, enfim, que está pensando no divórcio, é super importante que essas questões jurídicas também, ela converse com o profissional, ela tire todas as suas dúvidas, porque a gente vê o quanto de conflitos que pode existir, né? Já é um momento super difícil, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, no divórcio, se a mulher tiver filhos, por exemplo, ela tem que resolver muitas questões de pensão alimentícia, questões de guarda, direito de convivência, que a gente conversa sempre aqui no Família, que a gente sempre está trazendo temas jurídicos, temas que conversam com o direito, que é a psicologia na nossa área, como a gente viu aí, o quanto que relacionamento está ligado aqui à área de família, que a gente atende pessoas que querem casar, pessoas que querem se divorciar, e a gente vê que a questão do relacionamento
ela é ali o ponto-chave, né? Muitas vezes o juiz não consegue decidir nada daquela situação, ou se ele decide, os dois não vão sair felizes, porque são questões além, né, de patrimônio, de pensão ou de guarda. São questões ligadas à psicologia, que a pessoa realmente, de fato, precisa trabalhar numa terapia, enfim, tudo que a gente já conversou aqui. Mas eu também chamo a atenção para a importância dessa mulher entender melhor questões patrimoniais, questões referentes à partilha de bens, questões referentes à criança, né, para que ela regularmente, ela tente ali conversar, para que ela consiga sair, virar a página de vez, para que ela possa recomeçar de forma leve, não é isso, doutora Jéssica? Isso, até porque assim, quanto mais conhecimento eu tenho de como aquilo ali funciona, mais segurança eu vou ter. Exatamente. Né? Faz com que o processo se torne menos doloroso. Isso, difícil sempre é, mas pode ser que daqui a alguns anos ela olhe para trás e diga: que bom que eu tive coragem, que bom que eu superei, que bom que eu dei esse passo. Não é isso? Com certeza, com certeza. O divórcio grisalho, ele não é um fim, mas um recomeço cheio de oportunidades. Cada vez mais mulheres estão percebendo que a felicidade não tem idade e que sempre é tempo de se reinventar. Seja através do autoconhecimento, da construção de novas amizades ou até de uma nova paixão. O importante é saber que a vida continua e pode ser ainda mais leve, autêntica e satisfatória. O mais importante não é onde você esteve, mas para onde você quer ir. Lembre-se, do coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações. Doutora Jéssica, muito obrigada pela presença. Eu sempre me emociono no final dos programas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Por tudo. Seja muito bem-vinda. Obrigada.